A paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de reflexões e análises bíblico. Aqui traremos os temas concernentes à nossa fé em Cristo Jesus. O nosso compromisso é um compromisso com as Escrituras Sagradas. Irmãos, o que eu vou falar hoje aqui no vídeo é um cenário de guerra instalado entre a posição arminiana e a posição calvinista, que tem trazido confusão, transtorno no ambiente cristão, por muitos não saberem nem o que é arminianismo e nem o que é calvinista. Entendeu? Muita gente sem conhecimento nenhum das linhas arminiana e calvinista e querendo ensinar sobre arminianismo e calvinista. Eu falo aqui, lamentavelmente, um dos responsáveis por esta guerra são muitos pastores que estão envolvidos, que eles formam os seus discípulos, entendendo? Um arminiano chama um calvinista de herege, de doutrina diabólica, satânica, e nada tem a ver com isso, irmão. Nada tem a ver com isso. Inclusive, até o Braz aí, irmão Salvador Bueno, irmão Luiz Carlos, agora eles viraram verdadeiros papagaios. Porque tem um pastor aí que ele se chama Natan Rufino. Ele é um dos primeiros que fala que a doutrina calvinista é uma doutrina satânica e diabólica. Está lá escrito no próprio vídeo dele. Então, como o vídeo está exposto na internet, aí os irmãos do Braz pegaram a mesma palavra deles, colocaram nos púlpitos, falando que o calvinista é uma doutrina satânica e diabólica. Irmão, é muito triste e lamentável, porque ninguém prega mais o Evangelho. Se você coloca um texto bíblico, você é taxado como calvinista. Ninguém consegue mais enxergar a Bíblia como ela é. Ninguém consegue mais pregar o Evangelho como ela é. Como aqui no meu canal tem um cidadão aí, que ele se chama Gessé Almeida. Eu coloquei sobre a graça irresistível. Irmão, por que eu coloquei o tema sobre a graça irresistível? Ele veio no meus comentários do meu canal e falar: a graça irresistível pode ser tudo, menos o Evangelho. Entendeu? Então a mente deles está cauterizada pelas linhas. Eu, em nenhum momento, falei de calvinismo na doutrina da graça irresistível. Apenas mostrei as palavras de Cristo em João capítulo 1, verso 12 e 13,
também mostrei as palavras de Cristo. João 6, 64, 65. João 6 e 37. João 6 e 44. Gálatas 1, 3 e 4. Gálatas 1, 15 e 16. Entendeu? Coríntios 1, 23, 24. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4 e verso 6. Entendeu? Defendi a graça irresistível, mostrando os textos bíblicos. Mas as pessoas estão tão cauterizadas com essas linhas de pensamento que eles não conseguem, irmão. Não conseguem mais pregar o evangelho. É só um brigando com o outro. Brigando com o outro. Ô irmão, o irmão vê, são tudo gentes que nunca frequentou uma faculdade, nunca entrou num corredor acadêmico, nem a língua portuguesa entende. Então, esse Gessé Almeida, que é dono do canal Defesa da Fé Cristã, depois os irmãos colocam lá para os irmãos ver as barbaridades que ele falou sobre a minha pessoa. Falou sobre a minha pessoa que eu tinha usado palavras imorais de baixo calão. Então eu vou ler aqui para os irmãos, né, tudo, busquei aqui dentro do dicionário as expressões que falei. Eu falei 3 expressões: atrasado, burro e otário. Veja o que significa aqui, ó. Atrasado é antigo, é obsoleto, é de mentalidade atrasada. Burro, sem inteligência, é estúpido. Agora, o que é a palavra estúpido? É desprovido de inteligência. Agora, a palavra otário é um sujeito ingênuo, sem maldade, sem malícia, simplório, bobo, fácil de ser enganado por ser otário. Então, essa palavra aqui, precisamente, otário, veja o analfabetismo. Aqui ele colocou como se fosse uma palavra imoral. Essas 3 expressões aqui foi como palavra imoral. Irmão, ele assassinou a nossa língua portuguesa. E nenhuma dessas palavras está palavra imoral. Entendeu? Então, eu podia, até inclusive falei com o meu advogado, por telefone, eu podia mover até uma ação contra ele, de falso testemunho. Mas eu vi, irmão, na cara dele que ele é um pobre, coitado. Segundo ele é arminiano. O canal dele é um canal só de briga e de sessão. Ele não consegue ver uma pessoa calvinista falando do evangelho que ele vai lá detratar, acabar com a pessoa. Entendeu? Então, esse Gessé Almeida, os irmãos podem ir lá no canal dele, né? Defesa da Fé Cristã.
Entendeu? Os irmãos entram lá e os irmãos vê a barbaridade, a interpretação, o assassinamento que ele fez da língua portuguesa, colocando como palavra de baixo escalão e palavras imoral. Dentro dessa palavra, burro, atrasado e otário. Entendeu? E o outro lá, do comentário dele, é mais otário do que ele. Sabe o que ele falou dos comentários lá dele? Falou assim, se o irmão acha prudente, o irmão devia abrir um BO contra ele. Entendeu, irmão? Um BO que não tem nada a ver com a moralidade da pessoa. Tem a ver com as expressões orais da pessoa. Entendeu? Não tem nenhuma formação, irmão. Aí, esse mesmo sujeito no comentário falou, você está falando com ele, você está se rebaixando. Então, esses daí, irmão, eles se julgam mestre, não sabendo nem o que é uma linha de pensamento. Irmão, tanto calvinista como arminiano que creram pela fé em Cristo são salvos. O problema da linha é unicamente a forma que cada um entende como que a obra da salvação acontece. Os arminianos entendem que a salvação acontece pela presciência de Deus. Deus olhou no corredor da humanidade e viu aqueles que iam crer. Entendeu? É a forma de entender. Os calvinistas creem que a salvação vem pela eleição. Foram eleitos, a base da eleição é a soberania de Deus. É esses dois aspectos que faz arminiano e calvinista pensar diferente. Mas na obra da salvação, tanto calvinista como arminiano, tirando fora da linha, creu no Senhor Jesus, tem a vida eterna. Irmão, como é que o povo cria no passado? Antes do século XVI, antes de existir Calvino e Armínio, era unicamente pela fé, irmão. É pela fé e ter nascido de novo. Porque antes do século XV, do século XIV, XIII, não existia linha de pensamento. E tinha salvação pela fé. Agora, muitos que vêm para as linhas, conheço, irmão, muitos pastores, eles põem as suas igrejas para brigar, para fazer do evangelho um ringue, um campo de guerra, um odiar o outro. Irmão, o negócio está tão grave que um irmão chamado Júlio saiu do nosso estudo bíblico. Sabe por quê? Só porque eu gravei um vídeo sobre a linha
sobre a parte da graça irresistível. Quando eu gravei o vídeo sobre a graça irresistível, sabe o que ele fez? Saiu do grupo, irmão. E sabe o que foi falar no grupo do irmão Gessé? Que saiu porque eu saí para ficar na Bíblia. Porque nem calvinismo e nem arminiano é bíblico. Os irmãos viu a ignorância que é. Que nenhuma das duas linhas é antibíblico. Tanto o calvinismo como o arminiano, irmão, são bíblicos. Os debates que a gente vê entre pastores arminiano e calvinista, cada um está apresentando a Escritura Sagrada, a Bíblia. Agora, o que difere arminiano e calvinista é a forma que cada um entende como a salvação acontece. Mas essas linhas de pensamento, de modo nenhum, nenhuma delas compromete a obra da salvação. Porque para comprometer a obra da salvação, tinha que ferir os pilares da salvação. Mas nos pilares da salvação, todas as duas linhas estão juntas. Então, irmão, as linhas arminiana e calvinista, aqueles que são raiz, eles não conseguem mais pregar o Evangelho. É só briga, desavença. Vê como esse irmão Gessé aqui, o absurdo que ele inventou aqui. Inventou. Entendeu? Levantou um falso testemunho contra mim, dizendo que essas expressões que eu falei aqui era de baixo escalão e expressões imorais. E quando nós pregamos aqui o dicionário da língua portuguesa, está tudo desmentindo, está falando otário é apenas uma pessoa ingênua, sem inteligência, bobo, simplório e sem malícia. Veja para onde ele levou. Ele levou para o ambiente criminal. Ele inventou uma falso testemunho. Aonde chegou, irmão? Então, irmãos, se você coloca qualquer texto aqui que Calvino citou lá na Instituta, você é diabólico. Você é falso. Você é herege. Entendeu? Eles, as duas linhas, como eles estão dentro dela, eles não conseguem ver outra coisa. Então, é só briga, desavença, agravo. E aonde, irmão? As igrejas brasileiras, em vez de estar unida, né, principalmente esses que se tornam calvinista ou arminiano, como esse Gessé aí, e esses dos canal aí, do Gessé, que são arminianos por ler só artigo de pastores, sabe? Nunca debruçaram sobre a vida de Armínio, desde lá da remonstrância, como eu já debrucei sobre esse texto, desde lá dos remonstrantes, que são os discípulos de Armínio, né? Sobre lá do concílio de Dort, lá, né? Porque nem foi Carmínio que fez essa divisão,
a divisão, essa divisão de arminiano e calvinista foi promovida pelos remonstrantes, que foram discípulos de Armínio. É tanto que essas linhas, as duas linhas, arminiana, ela foi construída depois da morte de Armínio. Armínio, Calvino, quando já era homem grande, né, Armínio tinha apenas uns 4 anos de idade, né, e Armínio foi discípulo. Armínio foi discípulo de Calvino. E Armínio tinha um grande amor por Calvino. Ele dizia que Calvino era o maior intérprete da Escritura Sagrada. Calvino. Então, essas brigas de arminiano, isso daí não tem nada a ver com Armínio, irmão. Tem nada a ver com Armínio. Quem fez essa divisão aí foi os remonstrantes e os pastores da atualidade, que forma os seus discípulos e põe ele no ringue para brigar, para desacatar uns aos outros. É isso que nós vemos aí nos debates de pastores arminianos e calvinistas. Entendeu? Agora, por que eu falo que eu não sou calvinista? Porque essas expressões que eu coloco aí no meu grupo, né, no YouTube, essas expressões, eu entendi ela quando eu nem conhecia o que era a igreja presbiteriana, conhecia só o que era a igreja, Assembleia de Deus. Agora, porque o que eu ponho da Bíblia se encaixa com o que Calvino falou, aí não recebe. É calvinista. É calvinista. Graça irresistível. Não tem nada a ver com o Evangelho. Aí, irmão, aí eles vêm nos comentários, sabe? Eles vêm para fazer briga, arruaça. Esse Jessé aí, irmão Almeida, eu nunca convidei ele para vir no meu canal. Ele veio de gaiato, que é. Entendeu? De gaiato, de abelhudo. Eu só fui lá no canal dele por causa dessa contradição dele. Mas eu não sou pessoa... Por exemplo, tem um canal arminiano lá. Ele já defende, tem aquela linha de pensamento. O que é que eu vou fazer lá, irmão? Ele já tem um grupo só de arminiano. O que é que eu vou fazer lá? Não vou fazer lá porque, irmão, eu entendo o que é respeito, sabe? Pessoa que vem no grupo do outro sem ser convidado, vir por atrevimento, é pessoa que nunca aprendeu o que é caráter, o que é moral. Irmão, eu mesmo, quando chego na casa de um irmão, para eu pegar uma água na geladeira, eu me sento ali naquele lugar, fico ali o tempo todo. Se o dono da casa não me chamar, irmão, vem aqui para a sala, eu não vou, irmão. Eu fico ali naquele lugar. Até para me beber uma água da geladeira, eu peço. O irmão fala assim, irmão, você está em sua casa, mas eu, pelo tema do respeito, irmão, entendeu? Agora a pessoa vai no canal de outra pessoa, sem nem conhecer ele, sem nem defender ele, sem nem conhecer o que ele defende, e vai tentar fazer confusão, irmão, é pessoa descaradamente que não tem brilho no olho, né?
eu tenho que falar isso daqui a respeito desse senhor Jessé. Aí, entendeu? Porque o que ele pôs lá no canal dele, a respeito da minha pessoa, irmão, é pessoa que não tem brilho no rosto, não tem um pingo de caráter, irmão. Porque quem tem caráter não inventa as coisas como ele inventou. Então, irmão, é isso o que dá linha teológica. O que dá isso? Andar dentro de linha teológica só dá briga, confusão no povo. E o meu assunto aqui, que expus David, aí ele me põe lá como teólogo do amor da congregação, dizendo que eu sou apaixonado pela congregação. Tudo mentira, irmão. Que em nenhum lugar aqui eu defendo placa de congregação, onde eu confronto. Então, para os irmãos ver, pessoa que não tem compromisso com a verdade. Então, venho aqui dar esse esclarecimento, né? Irmãos, saindo do grupo, porque se tem um pensamento que é diferente dele, então ele já fala que não é bíblico. Tudo pessoa extremamente atrasados, não tem um conhecimento pleno de Deus. Não pregam o evangelho, não levam a salvação para as pessoas, não levam a oferta da salvação para as pessoas. Fico só dentro de briga, irmão. E o meu assunto aqui não é linha teológica. Meu assunto aqui é a graça de Deus, é o favor imerecido de Deus, é a graça irresistível. Então, irmão, é a queda do homem, é a regeneração. Então, o meu assunto aqui é o Evangelho. Então, fique com Deus. Ósculo santo no vosso coração.